No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês uma análise do prelúdio número 1 de Bach. E muito mais do que simplesmente fazer uma análise harmônica, eu vou mostrar para vocês como que Bach segue as leis e as regras da harmonia para conseguir criar um discurso harmônico coerente, bonito e muito original. Então fica comigo no vídeo que você vai compreender como ele faz a condução de vozes dos acordes, como ele consegue ir desenvolvendo de um acorde para o outro de maneira coerente, criando essa música que ficou para a história, com certeza é uma das músicas mais famosas de Bach. Bem-vindo ao canal Composição na Prática, eu sou Ivan Sacavicius. Se você não conhece o canal, aqui eu sempre estou desvendando todos os mistérios da música e mostrando para vocês como tudo não é tão complicado quanto a gente imagina. E hoje vai ser uma aula primordial para se você quer entender a harmonia de verdade. Se você quer sair dessa coisa de ficar decorando 2, 5, 1, tudo que faz, a galera faz tudo igual, decoradinho, as coisas, você vai entender que realmente Bach sabia trabalhar de maneira genial com a harmonia e, seguindo as leis da harmonia, que ele conseguia criar essas coisas que a gente sempre ouve, 2, 5, 1, dominantes secundários e tudo isso. Mas você vai ver que antes disso tem algo muito mais importante e às vezes muito mais simples também, que é a condução de vozes. Então vamos lá, o que é o prelúdio número 1 de Bach, né? Prelúdio número 1 do Cravo Bem Temperado de Bach. O Cravo Bem Temperado de Bach foi uma obra, provavelmente a maior obra de Bach, né? Meu professor na faculdade de composição, ele sempre falava que o Cravo Bem Temperado é como se fosse um pós-doutorado do Bach. E nessa obra, Bach fez vários prelúdios e várias fugas, e esse é o primeiro. Esse prelúdio, então, ele está em Dó maior, e um prelúdio se caracteriza, mais ainda os prelúdios clássicos, né? Se caracterizam por ter um mesmo dedilhado, ou, dizendo melhor, um mesmo motivo do acompanhamento, né, que a gente fala. Então, é basicamente você criar diferentes acordes com o mesmo dedilhado. Mas eu vou mostrar para você como tem várias leis que regem, né, essa condução de um acorde para o outro. E você vai aprender na prática isso e eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir colocar nas suas músicas também. Você que gosta de trabalhar com harmonia, gosta de compor prelúdios, você vai ver que hoje vai ficar muito claro aí para você essa ideia. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, já vamos aqui para o programa que eu uso, né, para compor. Muita gente pergunta para mim, é o Logic Pro, mas eu também sempre digo aqui para vocês que existem outros programas, por exemplo, o Reaper, que é gratuito. Inclusive, eu ensino ele no meu curso online, né? O pessoal que entra no meu curso online, ele tem lá dentro um módulo só ensinando como mexer em programas de produção, como mexer no Reaper, como mexer em áudio, como mexer também em programas de orquestra, tudo isso de forma gratuita. Então, você tem que conhecer esse programa se você ainda não conhece. Se você quer compor e não entende nenhum desses programas, você tem que entender que isso é muito importante, viu? Eu sei que eu estou dando um adendo aqui na aula, mas esse é o nosso laboratório hoje em dia, né? Ninguém tem uma orquestra em casa para conseguir fazer os testes e tal, e esses programas é o que vai salvar a gente, né? Para fazer todos os exercícios. Então, o pessoal que entra no meu curso online, Composição na Prática, tem vários exercícios, porque é realmente muito prático, né? O curso, eu não fico falando decorebas, um monte de coisinha para você simplesmente ficar na cabeça e não conseguir aplicar aquilo. Então você vai conseguir aplicar muito melhor utilizando esses programas. Você pode aplicar também utilizando programas de partitura, claro, né? E você pode ter um suporte comigo entrando no curso online também para fazer a correção desses exercícios, né? E se você conhecer melhor, claro, o curso online, eu sempre deixo aqui embaixo o link. Então clica lá, tem uma super aula explicando sobre como hoje em dia o pessoal está compondo em casa com softwares gratuitos, utilizando essas técnicas milenares. Então o meu sistema basicamente é esse, utilizar as técnicas milenares dos grandes mestres que a gente vai ver hoje, só que aplicados com essa tecnologia do século XXI. Então dá uma olhada se você quiser conhecer melhor no link aqui na descrição. Beleza? Mas vamos lá então, né? O prelúdio número 1 do Bach é essa música aqui, ó, para primeiro vocês saberem qual é. Eu não vou tocar ela inteira, porque muitas vezes o YouTube também ele bloqueia o vídeo quando toca, mesmo sendo tocada desse jeito, mas depois você pode ouvir ela inteira. E aqui você vai perceber já que ela é bem famosa, essa música, quer ver? Né? Vamos parar naquele último acorde, porque vocês já vão ver quanta coisa que a gente vai falar só desses 4 primeiros acordes aqui. Então essa música é super famosa, você já deve ter ouvido, né, essa música,
E depois de vários anos, mais ou menos 300 anos, foram fazer aquela Ave Maria, viu? Não, essa música não é a Ave Maria, isso é o prelúdio número 1 de Bach e depois criaram a Ave Maria, beleza? Mas vamos dar uma olhada então, como eu disse, primeiro nesses 4 acordes aqui que eu deixei aqui separadinhos, né? Então percebe aqui, ó, que como eu disse, tem um dedilhado, né? Que ele tá fazendo aqui, que se repete. Então ele faz 2 vezes, ó, cada acorde. Ele fez um acorde, ele repete exatamente igual, né, ó. Isso vai se repetir pela música inteira, como eu disse. Esse prelúdio tá em dó maior, como eu já tinha dito, então ele só vai, entre aspas, né, usar notas naturais, né? E mais do que isso, ele vai acabar em dó maior. Ele começa aqui em dó maior e vai acabar em dó maior. Porém, praticamente tudo dessa música tá dentro desses 4 primeiros acordes aqui. Então a primeira coisa é a gente entender que acordes são esses. Se a gente for ver as notas, né, dó, mi, sol, já é, dá pra ver com o acorde de dó, né? Depois ele só repete dó, mi aqui em cima. Então ele já fez uma abertura, né, desse primeiro acorde aqui. O próximo acorde, ó, dó, ré, lá, ré, fá. Né? Aí fica um pouco mais difícil de entender. Então, isso já é uma coisa bem legal que você precisa, né, realmente treinar para conseguir ficar o mais rápido possível. Que é você ver qualquer embaralhamento de notas, a gente poderia dizer aqui, se o acorde esteja invertido ou não, a gente já vai conversar mais sobre isso, e você saber qual que é o acorde. Então, para saber isso, tenta empilhar em terças esse acorde. Se eu fizer, por exemplo, dó, ré, isso aqui é uma terça? Não vai dar certo isso aqui, né, assim, já não é terça. Agora, se eu pegar o lá, ré, lá, é uma quinta, né, tudo bem, tá próximo, mas se eu pegar aqui, ó, ré, fá, por exemplo, aqui é uma terça, ó, ré, fá. E aí, qual que seria a próxima nota? Ó, no acorde de ré. Ré, pula o mi, vem o fá. É o jeito que eu gosto de ensinar, né, os alunos. Então, a gente sempre tá pensando isso. Se você tem uma nota, você vai ter, por exemplo, dó. Dó, pula o ré, que é a segunda, vem a terça, que é o mi. Pula a quarta, que é o fá, vem a quinta, que é o sol. E assim por diante. Pula a sexta, vem a sétima. Pula a oitava, que é a mesma nota da primeira, vem a nona. Então, desse jeito, a gente consegue empilhar muito facilmente os acordes, né? É isso que eu sempre estou ensinando aqui para vocês, no meu curso online. Claro, dentro do curso online de composição, tem um módulo só de harmonia, só sobre condução de vozes, harmonização, saber a escala da sua música, tudo o que você precisa para conseguir colocar harmonia dentro, né, das suas composições. De maneira autêntica, não como eu estou dizendo decoreba. Você vai ver aqui como que o Bach faz, né? Ele não fica pensando só em 2, 5, 1, 5 do 5, tal. Ele está pensando de uma maneira totalmente diferente aqui. Beleza? Então vamos lá, se eu fizer esse empilhamento, ré, fá, pulo o sol, vem o lá. E aí você fala, que essa nota dó? É a sétima, né? Porque depois do si vem o dó. Então isso é um ré menor com sétima. Então eu tenho 1, que é o dó, né? Esse primeiro acorde, 1. Aí eu tenho 2, ré menor. E aí eu tenho um outro acorde aqui. Que acorde é esse, ó? Tem a nota si, a nota ré, a nota sol. Por enquanto não formou nenhuma terça, né? Só que agora eu posso pensar só nessas 3 aqui, porque eu tenho 3 notas já aqui. Aqui tem mais 2, uma diferente que é um fá aqui, né? Mas só pegando essas 3 notas a gente já consegue ter uma ideia que acorde é esse. Né, ó, se eu pegar sol, pula o lá vem o si, pula o dó vem o ré. Então eu tenho o acorde sol maior com sétima, que é o fá aqui, ó. Tá vendo? E depois volta pro dó. Ele tá fazendo aquele clássico 2-5-1, mas eu vou mostrar pra você como que ele chega nisso, que isso que é interessante a gente ver. E antes, né, de começar realmente a analisar aqui, eu queria só mostrar também uma coisa rapidamente aqui, que é o livro, que eu tô fazendo alguns vídeos aqui também na live, esse livro Harmonia, do Arnold Schoenberg, né? Esse aqui é a Bíblia da Harmonia, né, o tamanho desse livro. Então ele fala não só filosoficamente, como tecnicamente, conceitualmente sobre harmonia e passa vários exercícios. Inclusive, 2 vídeos atrás, 2 semanas atrás agora, procura aqui no canal, eu fiz um vídeo explicando como estudar harmonia a partir desse livro aqui, beleza? E hoje, então eu vou falar várias regrinhas que ele tá falando sobre harmonia nesse livro, que o Bach tá aplicando aqui. E aí vai ficar muito claro, uma coisa muito importante que eu sempre falo para vocês aqui, para todos os alunos, que toda a teoria musical vem da prática. A teoria não vem de um cara que para e faz contas matemáticas e diz, olha, então quer dizer que agora os músicos podem inverter acordes. Ah, o músico pode fazer 2-5-1, como eu tô falando. Não, isso daí é da prática da composição. Então, é uma coisa que eu também sempre tô falando. Se você aprende composição,
você vai ser um músico melhor, falando sério mesmo. Pode vir quem quiser falar aqui no canal. Ah, não tem nada a ver. É sim, claro, se você é instrumentista e compositor, melhor ainda, mas quero dizer, se você aprende a composição, é aí que você vai estar aprendendo todas as leis da música, todos os fundamentos da música, né? Isso que é importante você compreender também. Então, a partir, né, das leis, como eu tô dizendo, da harmonia, o Bach vai fazendo essa condução das vozes. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei esses acordes que estão dedilhados aqui do lado e coloquei eles um atrás do outro, simplesmente aqui, ó, né, de uma maneira sequencial aqui, sem ter esse dedilhado, fica mais fácil da gente ver. Então, o primeiro acorde, né, primeiro a gente consegue perceber que essa condução de vozes tem 5 partes, né, a gente fala, ou 5 vozes, então, porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 notas aqui. Porém, não é por isso que você vai ter que toda hora fazer acordes de 5 notas. Tipo, todos os acordes têm que ter sétima e nona, por exemplo. Né? Não, não é isso não. Você pode dobrar notas. E o que o Schoenberg fala, por exemplo, nesse livro, que veio muito depois do Bach. Por isso que eu tô dizendo, o Schoenberg, ele ensina a harmonia em cima dessas músicas, como essa que a gente tá vendo aqui. Então, o que o Schoenberg fala? Que quando você vai fazer uma dobra de uma nota na condução de vozes, nos acordes, primeiramente é melhor você tentar dobrar a fundamental, ele fala. Depois a quinta e só por último caso a terça ou uma dissonância, por exemplo a sétima. A gente vai ver tudo isso aqui, né? Então no primeiro caso ele fez Dó, Mi, Sol e dobrou a fundamental e a terça. Isso é uma coisa interessante que acontece muitas vezes em Bach, que é quando tem a fundamental no baixo, ele tem a terça no agudo. Então a terça é uma nota muito importante na harmonia. Por quê? Porque ela mostra qual que é a qualidade do acorde, se ele é maior ou menor, por exemplo. Então, ela é bem importante. Outras notas importantes que a gente vê na harmonia são o quê? As dissonâncias. Então, por exemplo, a sétima, né? E normalmente, também Bach vai fazer isso aqui, você vai ver, ele põe essas notas importantes, então, a sétima ou a terça, como eu estou mostrando, ó, fundamental, que claro, é muito importante, é o que dá o nome do acorde, nas pontas, ou na nota mais aguda ou na nota mais grave. Então, você vai ver que isso vai acontecer várias vezes aqui. Outras notas importantes é quando você tem acorde diminuto também, né? Que você tem aquele acorde com a quinta diminuta. Então, essa quinta diminuta é uma nota importante também. Então, olha quanta coisa que a gente está falando e eu nem comecei a analisar aqui, né? Você entender, então, como que funciona a harmonia quando você quer fazer esses arranjos, colocar várias vozes. Isso vai funcionar também para qualquer tipo de arranjo. Se você quisesse pegar essa abertura e colocar, por exemplo, para cordas, para sopros, né? Para cordas e sopros, sei lá, para vários instrumentos, isso ia dar certo também, entendeu? Esse tipo de pensamento aqui de abertura. E como eu disse, dá uma olhada 2 aulas atrás que eu expliquei bem essa condução de vozes e como fazer os exercícios. Eu passei exercícios lá. Beleza? Vamos lá então. Ele fez Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. O próximo acorde agora é um Ré menor que ele está fazendo. Esse Ré menor, ele vai ter sétima. Então, o que é uma coisa que o Schoenberg sempre fala nesse livro Harmonia também? Ele fala, quando você for passar de um acorde para o outro, tente sempre ter um enlace harmônico, que ele fala. Nada mais é um enlace harmônico que uma nota em comum. Entre Dó e Ré, não tem nota em comum. Eu vou fazer aqui do lado para vocês verem, ó. Então, por exemplo, se eu fizer o acorde de Dó, Dó, Mi, Sol aqui, ó. Beleza? E eu fizer o acorde de Ré, Ré, Fá, Lá. Né? Não tem nenhuma nota em comum, tá vendo? Uma não tem nada a ver com a outra. Porém, se eu fizer um Ré menor com sétima, no caso, se eu fizesse a sétima aqui, ó, aí você teria uma, que é o Dó, né? Beleza? Uma nota em comum. Então, o que o Bach fez? Ele fez um Ré menor com sétima aqui, ó. E aí, onde que ele manteve a sétima, ó? Ele manteve a sétima aqui no baixo, tá vendo? Então, ele teve essa nota em comum que ele manteve aqui. Como eu falei, a sétima, ela chama muita atenção, ele não dobrou a sétima aqui, ó. Né? E agora, algumas leis que vão acontecer aqui da harmonia. Então, vamos lá. Também nesse livro do Schoenberg, Harmonia, ele diz o seguinte. Toda vez que você tem uma dissonância num acorde, você tem que tratar essa dissonância. Então, você tem que vir de algum lugar que ela venha tratada, você introduz ela por um tratamento e você também sai dessa dissonância tratando ela também, você não abandona ela. Qual que é o tratamento clássico de uma dissonância? Presta atenção, então. É você, no acorde precedente, então você tem um acorde que tem a dissonância, por exemplo, esse aqui, que tem sétima, Ré menor com sétima, esse segundo aqui, né? O acorde que vem antes dele, essa dissonância, ela tem que ser uma consonância. Então ela vai ser precedida como uma consonância, ela vai virar uma dissonância, e aí ela vai ser resolvida ou meio tom abaixo ou um tom abaixo. Então o que significa? Que esse Dó, que é a sétima, ele teria que ser uma consonância aqui. E é exatamente isso que acontece, tá vendo? Que o Bach faz.
né? Esse dó, que era consonância, virou dissonância aqui e resolveu exatamente meio tom abaixo numa consonância de novo, que é exatamente o que precisa ser feito, né? Essa consonância é o quê? Uma terça de um sol maior aqui. Beleza? Agora vamos conversar outras coisas sobre a condução de vozes aqui. Então, uma outra regra da condução de vozes, né, dessa passagem de acordes, é você conseguir andar o mínimo possível as notas. Então, como é que eu posso dizer? Movimentar o mínimo possível as notas, né? Então, por exemplo, se ele está fazendo aqui a nota Mi, ele poderia ir para dois casos aqui, né? Vamos começar da de cima aqui. Ele está fazendo a nota Mi, ele subiu meio tom só pro Sol, pro Fá, ó. Então, o Mi, que era terça do Dó, virou terça do Ré, né? Aqui, ó, só meio tom, do ladinho. A nota Dó subiu um tom pro Ré. É a nota mais próxima desse próximo acorde, né? Que ele poderia fazer. A nota Sol, que era a quinta, subiu também para a quinta aqui do Ré, né? Então também é a nota mais próxima que poderia ter. Você fala, poderia sim pro Fá aqui, né? Agora, essa tem um tratamento especial aqui, eu vou conversar um pouco sobre isso. Esse Mi, normalmente você fala assim, pô, mas por que ele não vai pro Fá aqui, ó? Mi, Fá, né? Que é mais perto, né? Andar o mínimo possível. Mas o que o Schoenberg fala também no livro Harmonia aqui? Ele fala o seguinte, existem regras que não são regras imutáveis, que é, por exemplo, essa. Ele fala das leis mesmo da harmonia, que não são imutáveis, que às vezes por uma outra coisa que é melhor, a gente não faz ela. Então é no caso aqui. Por que não seria melhor fazer do Mi pro Fá aqui no caso? Ó, que o Bá não fez, ele fez do Mi pro Ré. Tem duas coisas. Primeiro, ele ia dobrar a terça aqui nesse acorde, que eu falei que não é a melhor opção. Ele dobrou no primeiro acorde, tudo bem, mas não é a melhor opção, ainda mais quando tem uma sétima, né? Então você dobrar a terça não seria uma boa opção. Outra coisa, ele tá conseguindo um movimento contrário entre essas duas vozes. Ó, uma tá subindo e a outra tá descendo. E uma outra coisa mais importante ainda é o seguinte, isso é do contraponto. Se você também não entende muito bem de contraponto, eu tô fazendo a série A Arte do Contraponto aqui no canal. Já tem várias aulas, então dá uma olhada, tem a playlist lá, a Arte do Contraponto. Dá uma olhada porque tá bem legal essa série. Mas eu vou mostrar pra você aqui. Se ele então fizesse, ó, vou apagar essas vozes só pra não confundir aqui, ó. Vou apagar essa aqui também. Se ele tivesse feito isso aqui abaixo, ó, do Mi pro Fá, aconteceria o mesmo movimento aqui, ó. E isso é uma das primeiras regras do contraponto. Então, na primeira aula da arte do contraponto, primeira espécie, eu falo disso. Não fazer oitava paralela. Porque ficaria Mi, Mi, que é uma oitava, Fá, Fá, que é outra oitava. Então, para não acontecer isso, tem três coisas que não seriam boas. Ele só não transgrediu, mas ele modificou uma regrinha, que é movimentar o mínimo possível as notas. Então, ao invés de movimentar meio tom, ele movimentou um. Você vê que isso é muito mais, menos danoso, a gente poderia dizer. E essa regra da harmonia aqui, né? Como eu disse, das dissonâncias. Agora, olha que interessante aqui como acontece também. Esse próximo acorde, ele é um Sol com sétima, né? A gente tem aqui o Si, que é a terça do Sol, a quinta, que é o Ré, o Sol aqui. Então aqui você já tem a tríade de Sol, com a nota Si no baixo. E aí você vai ter a quinta de novo aqui, que é o Ré, e a sétima aqui em cima, que é o Fá. Vamos conversar duas coisas aqui, rapidamente. Primeiro, essa coisa que eu tinha dito, que quando a gente vai pensar em inversão de acordes, inversão de acorde é o quê, né? Vou fazer também um exemplo aqui, ó. Você tem, por exemplo, Dó, Mi, Sol, acorde Dó, Mi, Sol. Se você tiver Mi, Sol, Dó aqui em cima, então eu subi o Dó, ao invés de estar aqui eu pus em cima, continua sendo um Dó maior, só que com o Mi no baixo, ele tá invertido. Se eu subir o Mi também, continua sendo um Dó maior, só que com Sol no baixo, a segunda inversão que a gente fala, né? Então, isso a gente aprende muitas vezes de uma maneira muito mental, assim, sabe? Totalmente matemática. Porque assim, eles falam, mas por quê, né? Sei lá, de onde tiraram isso? Da condução de vozes, tá vendo? Ó, aqui ele manteve o baixo pra continuar, né, a dissonância, por causa dessa regra do tratamento da dissonância. Aqui a dissonância tem que, né, ir o mais próximo possível pra resolver. Então, ele vai resolver aonde? No Si desse acorde, né? Porque ele tá muito mais próximo do que se eu resolvesse aqui no Sol, por exemplo, né, ó. Nada a ver, né? Dá um baita salto, assim. Isso não é legal pra tratar a dissonância. Então você vê que todas essas leis que estão por trás, que ninguém fala por aí, eu sei muito bem disso, que 99% do que a gente acha na internet, ou até em livros, e até escolas de música, só falam dessa parte da harmonia funcional, né? Dessa harmonia, ficar decorando um monte de conduções, de cadências, na verdade. E ninguém nem pensa nisso aqui, né? Em relação à condução de vozes, que é o mais importante, sem ideia, assim como você quer ser compositor, né? Então aqui ele tá fazendo, como eu tô dizendo, essa inversão. E olha que interessante aqui em cima, ó. Isso é uma nota Fá. No acorde de Sol, esse Fá é uma sétima.
Então esse acorde é um dominante, a gente fala. Eu já vou falar um pouco mais disso. Né? Essa sétima aqui, ela é uma dissonância, não é? Olha como essa lei está acontecendo de novo. Ó. Aqui, essa nota Fá se manteve como Fá, e antes ela era uma consonância, uma terça do Ré menor, que virou uma dissonância e mais uma vez resolveu meio tom abaixo. Então, perfeito, assim, né? O Bach tá fazendo a regra. Ele tá demonstrando, na verdade, essas músicas do Bach, elas não eram. Quando você já viu o cravo bem temperado, as fugas e tal, elas não eram música para entretenimento, porque o Bach ele era um músico da corte, né? Isso daqui eram músicas para ensinar os alunos dele e para ele mesmo também estudar, de verdade, fazer as análises, todo esse laboratório que ele tinha, assim, né? Ele ir atrás de entender as leis mesmo da música. Então olha como ele tá fazendo perfeito, né? Tudo isso que a gente vai estudar depois em livros, assim, né? E aí aqui mantendo notas, ó. Então enlace harmônico que a gente diz, ó, notas em comum, que é o Ré, ele tá mantendo. Aqui embaixo ele manteve também o Ré, tá vendo? Ó? Aqui o Lá veio pro Sol, andou o mínimo possível aqui também, né? Ó. Tá vendo? E depois esse Sol vai vir pro Dó aqui, né? Beleza? Então olha quanta coisa que a gente conversou só nesse comecinho. Agora a gente já vai lá ver o prelúdio mesmo, né? E só mais uma coisa pra eu falar aqui, como eu tava dizendo, esse acorde aqui é um dominante, né? Então o que é o dominante? É o acorde que ele é maior com sétima, a gente fala. Então qualquer acorde maior com sétima menor, ele é um dominante. Mas por que ele é um dominante? Mais do que um acorde ser só porque ele é maior com sétima, é porque ele tem um trítono dentro dele, que é essa sonoridade aqui, ó. Né? No caso, Si, Fá aqui. Eu vou pôr mais próximo, só para vocês ouvirem, é mais fácil de ouvir. Então isso é o trítono, ó. Percebe como essa nota, essa nota não, melhor dizendo, né? Esse intervalo, essas duas notas, elas trazem uma sensação de tensão total, assim, ó, né? Ele é muito tenso, esse intervalo. Muito tenso. E ele pede uma resolução. Olha como isso dá até um alívio, ó, quando a gente ouve, ó. Né? Então, Fá, Mi, Si, Dó. E o Bach também faz, né? Primordialmente aqui. Si, Dó, Fá, Mi. Fazendo a resolução do trítono, né? Então eu vou dar um play só para vocês ouvirem que essa cadência aqui, né? Essa condução de voz, melhor dizendo. Beleza? Por que eu disse que tudo está baseado nesses 4 primeiros compassos aqui, nesses 4 acordes? Porque ele fez um 2, 5, 1, como a gente viu. E aqui ele mostra o mundo de Dó maior, você poderia dizer. Né? Como eu gosto de falar para os alunos. Pensem que o tonalismo é como se fosse o sistema solar, assim, ó. Então, quando você tem um tom, por exemplo, aqui Dó maior, tudo vai girar em volta da estrela maior, que no caso a gente chama o nosso Sol, né? Não é Sol nota agora, o Sol do sistema solar, nossa estrela maior. Tudo gira em volta dela, a gravidade, né? Ela puxa tudo, assim, os planetas estão em volta dela. Então, as notas da escala estão em volta dela, os acordes, melhor dizendo ainda, porque a gente está pensando em tonalismo, estão em volta do acorde de Dó. Então, toda brincadeira que você for fazer, você vai para outros lugares e voltar para Dó. Eu gosto de dizer também, quando ele vai fazer isso aqui, pegam empréstimos modais, pegam acordes de outras tonalidades. Eu digo, é como se fossem as luas de outros planetas, as luas de Júpiter, não sei o quê. Então você vai um pouco mais longe, mas no final tudo pende para Dó de novo. Tanto que ele acaba essa música em Dó, né? Então ele fez, né? 1, 2, 5 e voltou pro 1. Aí ele mostrou a cadência simples, né? Então, tônica, subdominante, dominante, tônica. Agora ele vai começar a entrar para outros acordes. Então ele vai expandindo o discurso musical dele. Eu lembro uma das melhores professoras que eu tive, né, na faculdade, a Marisa Ramírez, que tem até o canal dela no YouTube. Eu sempre falo para todos os meus alunos assistirem, porque ela é muito fera, a Marisa Ramírez, né, de harmonia, de composição. Ela falava, o bom compositor sabia economizar. Então percebe que ele vai colocando um acorde aos poucos, assim. Agora o que ele vai pôr? Um Lá menor, né, ó. Dó, Mi, Lá, né? A gente tem então um Dó menor aqui. Beleza? Deixa eu só deixar um pouco mais forte aqui, que tá muito baixinho esse baixo aqui. O baixo tá muito baixo o som dele. Então, né? Aí ele vem pra Lá menor, ó, porque ele tem o quê? Dó, Mi, Lá. Se a gente for fazer então aquela mesma ideia que eu falo de empilhar em terças, quais seriam as terças? Lá, Dó, que é a terça menor, Mi, que é a quinta. E aí aqui ele repete, ó. Mi, Lá. Beleza? Então ele fez uma outra abertura, né? Aqui, ó. Lá, Mi, Lá. Né? Fundamental, quinta fundamental, né? Ó. E agora que acorde que é esse que ele tá fazendo, ó?
né? Olha que interessante agora esse acorde. Esse acorde ele é diferente de outros, ó, pessoal. Esse acorde ele tem uma nota que é diferente aqui, ó, Fá sustenido. Então, a gente estava falando em Dó maior, lembra que eu falei que são todas notas naturais? Que eu falei, entre aspas, ele vai ficar lá? Só que agora ele pôs um Fá sustenido. Então, o que seria esse Fá sustenido aqui? Ele transforma esse acorde no quê? Olha como parece aquele que a gente viu antes, ó. Dó, Ré, Fá sustenido, Lá. A única coisa que muda daquele Ré menor é que agora é Ré maior. Porque o Fá natural virou Fá sustenido. Então agora a gente consegue ver já, porque o Bach é muito coerente, galera. Você vê que ele fez aquele Ré menor praticamente do mesmo jeito que ele fez esse Ré maior, a abertura, ó. Tá vendo? Não é igualzinho, mas é quase a mesma coisa. Dó, Ré, Lá, Ré, Fá. Né? Aqui ele fez o quê, ó? Dó, Ré também, ó. Fá, Lá, Ré. Ele só mudou esse Fá aqui que tava em cima, lá no agudo, ele pôs pra baixo aqui. Então quando a gente vai analisar Bach, é sempre bom se ligar nessas dicas aqui, né? Ir atrás dessas coisas que vai mostrando que, meu, peraí, eu tô achando que esse acorde é um acorde que já passou, sabe assim? Então ele já usou isso de uma outra maneira, assim, né? Então esse que é o negócio também, tá vendo? Economizar, ele não fica fazendo um monte de coisas aleatórias, assim, né? Então ele manteve o Dó no baixo, aquela lei da dissonância, né? Porque, ó, aqui essa dissonância era uma terça, né? Do Lá, agora ela vai virar desculpa, era uma consonância, né, como terça do Lá, ela virou uma dissonância, uma sétima, que vai resolver numa consonância depois. Então, já vai chegar aqui, ó. Esse acorde tem uma diferença, como eu falei, que é o Fá sustenido. Vai transformar ele no quê? Num acorde maior com sétima menor. E lembra que a gente acabou de falar que o acorde maior com sétima menor, ele é um dominante? Porque ele vai ter isso aqui, ó. Né? Ele vai ter o tal do trítono, né, aqui, ó. Então, o trítono vai puxar para onde que a gente estava conversando? Para um outro acorde. Então, se o trítono antes, né, o dominante antes que a gente estava vendo, ele era o quinto grau, eu vou explicar já para você o que eu quero dizer com isso. Aquele acorde que a gente viu agora não era um sol com sétima que a gente viu lá atrás, no começo da música? Né? O sol com sétima ele é o quinto grau do dó, né? Dó, ré, mi, fá, sol. Então, toda vez que a gente vê isso daí, leva como regra para sua vida também. Toda vez que você vê um acorde maior com sétima, ainda mais quando é um acorde assim que eu gosto de chamar, isso é uma coisa que eu gosto de chamar, que ele foi dominantizado, ele foi tritonizado. Porque se eu fizesse Ré menor, ele não tem trítono, ele não tem força de dominante, ó. Ó, isso daqui não tem nenhuma sensação de dominante, tanto que, ó, né, vai chegar aqui não com tanta força. Agora, se eu ponho o Fá sustenido, ele tem essa, ó, dá essa sensação de... Ó, tem uma sensação, ele fica um pouco mais brilhante, um pouco mais suspenso aqui. Então o que o Bach fez? Ele dominantizou, ele simplesmente transformou o Ré menor em Ré maior, com a sétima virou um Ré maior com sétima menor. Você tem o trítono que vai resolver o quê? Fá sustenido pro Sol, Dó pro Si. Então, né, a terça maior vai para fundamental do próximo acorde, a sétima menor vai para terça do próximo acorde. E aí a gente já sabe total, com certeza, que esse próximo acorde é um Sol maior. Você vê também outros paralelos aqui, o Bach é cheio de paralelos, cheio de coerências, né? Que, por exemplo, aqui, ó, ele tá fazendo essa abertura do acorde, né, ó. Né? Ele tá fazendo aqui Dó, Mi, né? Então, terça e quinta aí, fundamental, quinta, fundamental. Aqui a mesma coisa nesse acorde, ó. Terça e quinta, fundamental, quinta, fundamental. Tá vendo? Ele tá mantendo o motivo do acompanhamento aqui, né, ó. Agora esse acorde é super bonito, né? Deixa eu aumentar um pouquinho também o som dele. Ele é bonito pra caramba esse acorde aqui, ó. Deixa eu só pôr um pouquinho aqui, beleza. Ele tem uma abertura super bonita das vozes, né, ó. Essa segunda menor, né? Porém, mó bonito aqui. Essa abertura deixa ele super diferente, né? Meio moderno, assim. E ele é um acorde simples aqui nesse campo harmônico. Super simples, né? A gente não veio do Ré maior com sétima que foi pro Sol. Então, se for pensar em harmonia, assim, funcional, até na harmonia tradicional, a gente pode dizer que ele é um quinto do quinto, esse acorde. Ele é um dominante do tom agora. Então, se ele fez Sol, agora ele vai fazer aqui Dó. Tá vendo? Que é o 1. Né? Ele veio pra tônica de volta aqui, ó. Né? Então, essa tônica ele tá fazendo como, ó? Si, Dó, Mi, Sol. Então, Dó, Mi, Sol. Beleza, acorde de Dó maior. E esse Si, o que é desse acorde? É uma sétima maior. A mesma coisa, não é uma dissonância? Veio de uma consonância que era terça, virou dissonância
e resolve um tom abaixo. Em qual acorde aqui, ó? Num Lá menor de novo, ó. Lá, Dó, Mi, né? Lá, Dó, né? Lá, Dó, Mi ele fez aqui. Então, percebe que ele tá pondo essa dissonância e pela primeira vez na música, isso é saber fazer um discurso musical coerente, um discurso musical interessante e que ele vai conseguir alongar por muito tempo ainda. Então ele usou várias vezes o acorde de Dó maior. Pela primeira vez ele tá usando a tônica, que é o Dó maior, com sétima. Então com sétima maior, né, ó. Agora olha que bonito isso, né, ó. Percebe esses dois acordes como dão uma baita diferença, né, ó. De um pro outro. Ó, tem uma mudança, uma sensação de mudança aqui, né, assim. E percebe como a única nota que ele modificou de um pro outro foi essa, ó. Ele só mudou o baixo, que é pra resolver a dissonância. Todas as outras são as mesmas, ó. Então agora aquela regra de manter as mesmas notas tá sendo levada à risca aqui, né, ó. Ele manteve todos os enlaces harmônicos que a gente diz, todos. Né? Ele só pegou e transformou a sétima que estava aqui na fundamental do próximo acorde. Então o Lá menor, né? Olha como ficou bonito isso. E ele já tinha feito isso, né? Dó pro Lá menor. Tá vendo? Ele tá falando a mesma coisa de maneira diferente. Então você vê que ele não fica pondo um monte de coisa maluca. Ele fica dentro de um núcleozinho lá que ele vai expandindo, né? A gente poderia dizer. Beleza? Agora ele vai vir para um outro. Vamos ver qual que é esse, ó. É a mesma coisa, ó, Fá sustenido. Então, meu, já pensei, se ele fez Fá sustenido, já vai na primeira tentativa achando que isso é um Ré. Falando sério, assim, sabe? Então já tem, vamos ver se é um Ré isso aqui, ó. Ré, Lá, Fá sustenido. Pronto, Ré de novo. É um Ré. Com sétima, né? Aqui em cima porque tem o Dó. Então, tá vendo aquilo que eu falei também? Que normalmente as notas importantes, por exemplo, a sétima, a fundamental, ele põe nas pontas, né? Se a gente for ver em vários acordes aqui, ó, né? Ele tá fazendo aqui, por exemplo, ó. Terça no baixo, ó, aqui foi onde a gente acabou aquela parte que a gente já viu, né? Bem, como é que eu posso dizer? Bem aprofundadamente, aquele começo. Agora aqui, o Lá menor, olha como é que ele tá fazendo o Lá menor, ó. Ele tá fazendo terça no baixo, fundamental aqui no agudo. Depois desse próximo acorde, sétima no baixo, quinta no agudo. Depois, sempre tem alguma importante, entendeu? Nas pontas. Depois, terça no baixo, fundamental no agudo. Porque ele é o mesmo desenho do Lá, né, que ele tinha feito. Aqui, sétima no baixo, fundamental no agudo. Tá vendo? Isso vai se repetindo. A nota importante sempre vai estar... Se não tiver nos dois, no fundamental e no agudo, no grave e no agudo, né? No baixo, melhor dizendo, e no agudo, lá no soprano, que a gente falaria, vai ter uma delas, entendeu? Aqui, ó, fundamental e sétima, tá vendo? Olha que legal isso. Então isso é muito prático da condução de voz. E se ele tá fazendo um Ré maior com sétima menor, pra onde ele vai agora? Ele vai pro Sol, né? Não tem nem o que dizer, ó. Né? O que ele tá fazendo aqui? Então, Sol, Si, Ré. Já tá o Solzão aqui, né? Na caruda aqui. E depois pra onde que ele vai? Agora esse acorde é meio diferentão, ó. Se liga aqui, ó. Vamos ver que acorde é esse. Então a gente já pode pensar algumas coisas. Ele manteve essa nota, tá vendo? Nenhuma outra nota ele manteve, nenhuma outra voz ele manteve a mesma nota. Né? Só essa aqui também, ó. Que no final vai ser a mesma dessa, tá vendo? Isso é um Sol, ó, tá vendo aqui? E aí aqui também ele não manteve, tá vendo? Então o que a gente já pode pensar, né? Ó, esse acorde ele é bem diferente o som dele, ó. Muitas pessoas já entendem um pouco melhor de harmonia, que estão vendo esse vídeo e já vão falar, pô, isso é um diminuto, tal. Então muitas vezes a gente já sabe que isso é um diminuto. Mas vamos tentar entender que acorde é esse. Se ele manteve duas notas aqui, e ele é bem diferente, então pode ser que elas sejam dissonâncias. Mas vamos tentar fazer esse empilhamento de terças. Se eu pegar aqui e fizer Sol, Si bemol, e aí cadê a outra terça? Não sei, né? Pode falar Ré bemol aqui em cima. Beleza, ó. Então poderia ser um Sol diminuto, ó. Sol, Si bemol, Ré bemol, diminuto. Depois aí vem um Sol de novo e vem um Mi, né? Isso que estaria meio estranho aqui, né? Não dá pra ler direito. Então, o acorde diminuto, ele tem uma coisa. Muitas vezes a gente tem que ver o próximo acorde dele. Porque o diminuto ele é difícil mesmo de entender, porque ele pode ser várias coisas, né? Ele é um acorde que ele não tem mais do que duas variações dele, se a gente for ver. Ele é a inversão dele mesmo sempre, assim, ó. Então, vendo o próximo acorde, vamos ver que próximo acorde que é esse aqui, ó. Né? Ele tá fazendo Fá, Lá, Ré, Lá, Ré. A gente já viu várias vezes essa disposição. Então, um Ré, Fá, Lá, um Ré menor. Então, aí isso vai ajudar um pouco mais a gente a entender que acorde é esse.
Porque a gente pode pensar que ele é o quê? Ele é um diminuto, só que ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem os trítonos aqui, né? Então a gente tem, né? Ó, um trítono aqui, né? Ó. Tá vendo? Né? O outro aqui, te pegando só. Né? Ele tem 2 trítonos esse acorde. Você fala, caramba, tem 2 trítonos, né? O acorde diminuto tem realmente 2 trítonos. Por isso que ele tem um vídeo aqui no canal explicando. Por isso que ele é um acorde que pode ir para mais tonalidades do que uma só. Ele é um dominante de mais lugares. Ele é um acorde coringa, a gente poderia dizer. Só que o diminuto, muitas vezes, ele é o 7º grau de alguém. Ele é um tipo de dominante secundário. Então, vamos pensar, o que seria um 7º grau do Ré? O Ré, o 7º grau, seria um Dó sustenido, né? Vamos ver se isso poderia ser um Dó sustenido. Aqui, ó. Dó sustenido, Mi, seria um Dó sustenido menor. Sol, Dó sustenido diminuto, Si bemol, com a 7ª diminuta. Então o diminuto tem isso, ele vai ter terça menor, quinta diminuta e 7ª diminuta. Beleza? Então a gente vê que ele é um Dó sustenido, ó, diminuto, e vai pro Ré. Resolve no Ré menor, né? Ó. Agora outro, ó. Galera, agora é aquilo que eu falei, quando você vai analisar Bach, olhar como esse desenho é igualzinho esse outro aqui, ó. Tá vendo? Ó? Sobrepus aqui. Então, meu, é bem provável que esse próximo acorde aqui também é um diminuto, beleza? E aí, o que você pode pensar? Bom, se essa nota aqui de cima era fundamental daquele acorde, é bem provável que agora essa seja fundamental desse. Então, no caso aqui é o Si. Se a gente for ver, ó, Si, Ré, que é a terça menor, Fá, quinta diminuta, Lá bemol, que é a 7ª diminuta. Pronto, já matou a charada, entendeu? O Bach, ele é assim, eu já vi pessoas, eu acho isso uma puta prepotência, sendo bem real. Além de prepotência, o cara que é muito mental, né? Ele não consegue ouvir a música inteira, ele só pensa em matemática, só em decoreba. Mas eu já ouvi professores falando assim, tipo... eu nem ouço mais Bach, porque Bach pra mim é muito previsível, assim. E realmente é, quando você vai analisar, assim, você vê que é previsível, assim. Ele é muito claro. Ele é um cara que usa o mínimo possível pra fazer um discurso musical enorme, assim, né? Então, ele é um pouco previsível mesmo. Mas não é por isso que a gente vai perder toda essa mágica, né? Esse sentimento que o Bach traz. Então você vê que ele é um diminuto, e é mesmo, é um Si diminuto, né? Que vai vir aqui pra quê? Pra um Dó. Né? Então aqui você tem o quê? Mi, Sol, Dó, né? Um Dó com Mi no baixo aqui, né? Ele tá fazendo, então, né? Esse 7º grau indo pro 1º grau, né? E aí o Bach continua aqui a música dele, né? Essa música tem bastante coisa aqui, ó. Então aqui, ó, Mi, Fá, Lá, Dó, Fá, né? Então o que seria isso aqui, né? Ó, um Fá, Lá, Dó com um Mi, né? Com um Mi, que é a 7ª. Lembra quando ele põe 7ª, que ele põe notas próximas? Então o que é isso? É um Fá maior com 7ª maior. Então a partir de agora ele vai repetindo essas coisas que a gente viu, mostrando de diferentes maneiras. Cara, essa aula ia ficar gigantesca, tipo de 2 horas, assim, né? Pra mais, se a gente continuasse aqui. Então uma coisa que eu quero mostrar só é mais pra frente da música, uma parte que ele vai fazer uma coisa interessante pra gente que compõe. Então eu quero mostrar pra você que é uma coisa que a gente chama pedal, né? Só pra você dar uma olhadinha aqui, quer ver, ó? Então, primeiro... O que ele tá fazendo? Ele tá mantendo sempre o baixo aqui numa nota, ó. Olha quanto tempo que ele mantém esse baixo no Sol, né? Então, como é que a gente chama isso? Isso daqui a gente chama de pedal de dominante, a gente chama isso, beleza? Por que é um pedal de dominante? Porque ele começa a criar acordes em cima, claro que tem uma coerência isso, mas é quase que improvisado, não é improvisado, mas quase que livre, vai, improvisado, mas quase que livre em cima, porque ele tá mantendo sempre o Sol no baixo aqui, ó. Então isso daqui, como eu estava dizendo, um pedal de dominante é quando você tem a mesma nota no baixo que vai se mantendo sempre, né, em cima de vários outros acordes que estão mudando, só que ela é a dominante. Então a gente não tem o Sol como dominante do Dó. Então aqui em cima ele vai fazer vários acordes, né, ó, diferentes, só que sempre com o Sol no baixo, ó. Legal, ó. Ó, ele vai pondo várias tensões diferentes em cima do mesmo pedal, né, ó. E aí ele vai fazer agora o Dó. Pedal de tônica agora. Aí agora é a primeira vez que ele muda um pouco o dedilhado, né? Então você vê que ele tá fazendo o mesmo dedilhado a música inteira. Aqui que ele vai mudar um pouquinho só, que ele usa as mesmas notas, os tamanhos de notas, só que ele faz um pouco diferente.
E depois ele meio que repete, né, ó. Ó, aqui, ó, ele meio que repete esse finalzinho, né? E acaba no dó, como eu falei. Dentro da música aqui, ele vai passando por vários lugares diferentes, partes super malucas, assim, para outros acordes e tal, mas sempre seguindo essas regras, né? Então eu acho que já tem muita coisa aí que você aprendeu e que você agora vai conseguir colocar em prática nas suas músicas, quando você for querer trabalhar com harmonia. Então, você viu como deixar um discurso musical coerente dentro de harmonia, trabalhando só com acordes, que é o prelúdio. Beleza? Então, olha, agora eu vou deixar você conhecendo um pouco do meu curso online Composição na Prática, para você entender o que, que tem lá dentro. Você tem a oportunidade também de adquirir o curso de arranjo, arranjo na prática, de letras, que é o Letras na Prática, e o de teoria, que se chama Música na Prática. É o único que é um nome um pouco diferente, porque eu não gosto desse nome teoria, eu acho que é muito, bloqueia às vezes muita gente. Só que é um curso completo de teoria aplicada à composição. Um curso que tem desde o que são acordes, intervalos, escalas, campo harmônico, maior e menor, ciclo de quintas, de quartas, como ler partitura, tudo que você precisa. É um curso inteiro sobre como entender os fundamentos e toda a teoria musical para você conseguir trabalhar com essas ferramentas, como digo, não com essa teoria mental, de maneira muito prática, beleza? Então, se quiser conhecer o vídeo, o curso, desculpa, continua aqui no vídeo e a gente se vê na próxima aula. Se gostou também desse vídeo, dá um like, compartilhe com os amigos e siga o canal também. Toda semana, toda quarta às 11 da manhã, eu faço lives aqui, onde a gente pode interagir, onde eu passo várias coisas super legais com exercícios práticos. Beleza? Então é isso aí, a gente se vê na próxima. E a gente vai aprender, então, desde você acessar a sua identidade como compositor, aqui com os arquétipos, que é um sistema que eu criei, para você entender qual a sua identidade como compositor, e sabendo sua identidade, você já sabe rapidamente quais ferramentas utilizar, você vai ser muito mais objetivo na sua produção. E aí você, primeiro a gente tem um aulão aqui, tudo para você entender sua identidade, e começar o curso já com tudo, sabendo quem você é como compositor mesmo. Beleza? Depois a gente começa a falar sobre desenvolvimento mesmo. Então, motivo musical, né, que são pequenos fragmentos. Isso tem um monte de coisas que eu falo aqui no canal sobre isso, várias aulas. Desenvolver os motivos. Então, tudo aulas práticas de desenvolvimento, ferramentas para desenvolver pequenas ideias. Então, a gente começa com pequenas ideias que você vai aprender a desenvolver. Essas pequeninas ideias são os motivos. Depois a gente vai para construir frases maiores. Por exemplo, primeira frase, ó, primeira parte de uma música, primeira frase, então, pergunta, resposta, terminando a primeira parte de uma música, aula prática de compor melodias. Eu adoro essa aula, eu sempre falo que eu estou ensinando exercícios práticos para você compor estruturas maiores. Então, primeiro pequenas, desenvolver pequenos fragmentos, depois estruturas maiores, fazer melodias maiores, coisas mais grandiosas. E claro, você sempre pode ter esse suporte pelo WhatsApp comigo, como eu falei para você, 24 horas. Eu gravo aulas para os alunos, o aluno, por exemplo, você vai, faz o exercício, me manda e eu vou gravar uma aula aqui, que nem eu tô fazendo, e mandando exclusivamente para você. Uma aulinha de 5, 10 minutos que seja, né? Depois, claro, a parte de acompanhamento e harmonia, óbvio, pra você aprender a harmonizar, fazer o acompanhamento, saber a escala da sua música, tonalidade, como harmonizar qualquer melodia, né? Conceitos importantes, que são conceitos profissionais, que você já vai estar entendendo um pouco melhor sobre composição. E aí eu falo sobre conceitos como, por exemplo, melodia vocal, instrumental, se tem diferença mesmo, né? Eu converso quais são as diferenças, caráter, expressividade, como você se organizar, né? Conselhos profissionais para treinamento, então tudo isso. E aí a gente começa a fazer construções de composições completas, então as formas musicais que a gente fala. Desde formas simples, por exemplo, a forma ternária, que é ABA, que é a maioria das músicas, né? Estrofe, refrão, estrofe, assim, até formas mais complexas, prelúdio, que é a música feita de acordes, tema com variação, rondó, formas de sinfonia mesmo. Então, para você realmente conseguir transformar aquela pequena ideia que a gente começou numa música grandiosa, se você quiser, chegar até a fazer para orquestra, se você quiser. Música para trilha sonora, que eu acho super importante, tem 2 aulas super legais aqui eu falando sobre trilha para tudo, né, que eu trabalho bastante, mas para comerciais, podcasts, para videogame, filme, o que for, teatro, dança, né, tudo isso eu falo aqui. A arte do contraponto, que as aulas ainda estão sendo colocadas aqui, mas é a arte do contraponto, lives e aulas gravadas, que depois eu até vou tirar algumas do YouTube, então só o pessoal do curso vai ter. E aí a parte composição com modos gregos, que é super legal, também tem vídeos no canal falando, se você não conhece, mas modos gregos são escalas que dão diferentes sentimentos, emoções para suas músicas. Então aqui só a harmonia modal, exemplos, como compor com os modos gregos. Você aprender mesmo a pôr diferentes emoções. Se você vai trabalhar com trilha sonora, putz, você vai usar pra caramba isso aqui.
treinamento auditivo, que eu tinha falado pra vocês, ou aulas para exercícios super práticos para você treinar como ouvir intervalos, acordes, ritmos, escalas, tudo que você precisa para ter esse ouvido interno ativo, como eu falo, né? E aí aqui você tem análise de músicas consagradas também, então tudo que a gente vê no curso agora na prova, aqui deixando bem provado na prática em músicas consagradas, produção em home studio, que você vai aprender como mexer nesse programa de produção gratuito que chama Reaper, além de outras coisas, tem aulão aqui com o Andy, que é um profissional que eu trabalho junto com ele, ele tem uma empresa de vinhetas, eu sou compositor dessa empresa. Ele montou o próprio home studio, não, o estúdio profissional dele, então ele ensina aqui sobre áudio mais aprofundado mesmo, né? Periféricos, equalizador, compressor, fala sobre esses programas, outros programas, por exemplo, Ableton, Logic, outros programas de produção, né? Pro Tools e tal. Então tem bastante coisa legal aqui. E para acabar ainda a cereja do bolo, marketing digital para músicos, para você aprender como fazer um Instagram, chamar a galera, fazer um YouTube, fazer até campanhas de anúncios no Meta, no Facebook, que é um negócio chato de fazer, assim. Então você vê que é um curso super completo. E aí esse é o curso de composição. E você tem a oportunidade também de adquirir o de arranjo. Então o de arranjo, que é o que a gente está vendo hoje, a gente vai ver desde das famílias aqui, classificando instrumentos, para você organizar certinho, seja na partitura, seja nesses programas, né, de produção, né, tudo com a organização. E depois a gente começa pelos instrumentos. Então, bateria, eu ensino a escrever vários tipos de levadas de bateria, de vários estilos diferentes. Depois, exemplos de bateristas, referências e tal. Percussão, ó, tudo a mesma coisa. Eu vou ensinar tudo como escrever para esses instrumentos, como é que você põe nesses programas para cada tipo de música. Baixo elétrico, violão, piano, instrumentos de cordas exóticos. Então, desde formações pequenas, né, bandas pequenas, até formações maiores. Então, forma e planejamento é legal, é um macro que aí junta bastante com a composição, como eu disse, como é que você planeja a sua composição. Madeiras, aí as madeiras, os instrumentos todos detalhadinhos. Essa parte de harmonização que é super legal, ó. Harmonização a 2, 3, 4, 5 vozes, que aí são harmonizações complexas de Big Band mesmo. Então isso é bem legal. Quem quer trabalhar com vários instrumentos, esse módulo é sensacional, assim. Instrumentos de metais, e ainda tô colocando os de cordas. Estou fazendo tudo certinho de cordas. Tem aulas de cordas, os que nem a gente viu aqui, mas ainda tô colocando, beleza? Então, o arranjo na prática, você tem a oportunidade de adquirir quando você adquire o curso Composição na Prática, né? A hora que você vai adquirir ele. E também tem a oportunidade de adquirir o Música na Prática, que é o de teoria musical aplicado à composição, que nem aqui no canal, que não é essa coisa mental, eu sempre tô mostrando tudo na prática, desde o que são notas até você saber campos harmônicos, ciclos de quinta, campos harmônicos menores, tudo isso, e o de letras também. Beleza? Então, se você quer se tornar um compositor profissional com método, ter alguém para te orientar, eu te convido a conhecer clicando no link abaixo aqui. Legal? Então, deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, um comentário, compartilhe com os amigos, siga o canal e ative o sininho também para você ficar sabendo de todas as lives que eu faço aqui, todos os vídeos que eu tô colocando semanalmente. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!